invasão na Ucrânia. Bandeirantes 7h14, o chanceler da Áustria deve se reunir hoje com Vladimir Putin em Moscou. Karl Nehammer defende a criação de corredores humanitários, um cessar-fogo e uma investigação completa de crimes de guerra. Mesmo com a pressão da comunidade internacional, a Rússia segue com os ataques às cidades ucranianas. O aeroporto de Dnipro, no leste do país, voltou a ser alvo de bombardeios. O governo local afirma que toda a estrutura foi destruída. Para se defender, o presidente da Ucrânia insiste em dizer que países de oposição a Vladimir Putin têm que enviar armamentos pesados ao território. Dessa forma, segundo Volodymyr Zelensky, os ucranianos vão conseguir impedir uma maior ofensiva russa. Ontem, por exemplo, os Estados Unidos se prontificaram a fornecer as armas necessárias à Ucrânia, mas sem especificar quais. O presidente Volodymyr Zelensky também reitera que o Ocidente tem que adotar medidas mais severas contra a Rússia. Em passagem à capital Kiev, o primeiro-ministro do Reino Unido afirmou que países apoiadores da Ucrânia vão endurecer as sanções. Segundo Boris Johnson, as medidas devem incluir o banimento de produtos do setor russo de petróleo e gás. Do lado do governo ucraniano, Volodymyr Zelensky diz que o país continua aberto a negociações com a Rússia. Bandeirantes 7h16. Para o ex-embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, hoje não há possibilidade de aproximação e acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. Ele participou do Canal Livre da Band, que contou também com a presença do jornalista e correspondente do grupo Bandeirantes, Ian Boechat. Sérgio Amaral avalia que ninguém mais acredita numa solução do conflito a curto prazo e, ao contrário, o que se prevê é o aumento da agressividade. Parece que os dois lados estão resignados com a perspectiva muito baixa ou nenhuma de haver um entendimento. Ao contrário, parece que a agressividade ela ainda está aumentando e poderá aumentar mais quando vier esta etapa próxima à guerra na região de Donbass, do leste da Ucrânia. Assim que o território ucraniano foi invadido em 24 de fevereiro, muitos analistas chegaram a prever que a Rússia rapidamente dominaria a capital Kiev. Para o jornalista Ian Boechat, que estava na Ucrânia quando as tropas chegaram, a reação do povo para defender o país foi surpreendente. No entanto, o jornalista acredita que as dificuldades encontradas pelos russos têm mais a ver com a estratégia de guerra adotada pelo Kremlin. Olha, me surpreendeu o fato de Kiev não ter caído em 3 dias também. Essa era uma aposta que eu fazia. Surpreendeu muito a maneira com que a Rússia fez essa guerra, a estratégia utilizada pela Rússia. São estratégias muito antigas, colunas de blindados, alvos muito fáceis para os drones turcos que a Ucrânia está usando. Claro, teve uma resistência ucraniana importante, mas a impressão que deu é de que a Rússia operou de uma forma muito arcaica. Os combates que completam 47 dias hoje provocaram a morte de mais de 950 civis e, segundo a ONU, já são 3.700.000 refugiados ucranianos. Para Sérgio Amaral, os números justificam as sanções contra a Rússia. O ex-embaixador destaca outro aspecto gerado pelo conflito: a chegada de um momento em que estratégia militar e armamento voltaram a ter protagonismo. Por que esta guerra é importante? Não é apenas o aspecto humanitário. Este é um momento de um processo de transição de um mundo que está acabando, que é o da paz americana, e de um mundo novo que se está abrindo. Pela primeira vez, os contendores falam em arma nuclear. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, todos tiveram muito medo. Agora não. O correspondente Ian Boechat e o ex-embaixador Sérgio Amaral foram entrevistados por Fernando Mitre e Rodolfo Schneider no Canal Livre. Bandeirantes 718.